Temos spoilers, tá? Diferente da semana passada que demorou pra sair, essa semana saiu mais cedo. Sabadão temos spoilers, então vamos comentar aqui um pouco sobre o capítulo 318, que é uma conversa de vestiário. Nós temos tanto a conversa do time do Japão quanto do time nigeriano. Temos um ambiente diferente dos dois vestiários, certamente, porque um time tá vencendo e o outro time tá passando aperto. Mas nós temos um final que meio que... o segundo tempo promete e acho que vai ser bem interessante. Vamos de spoilers, capítulo 318 de Blue Lock. Segue o canal, curta e compartilha, rapaziada. Vamos rumo a 35 mil seguidores. Tô sentindo que vocês estão aparecendo demais aqui, mas tem gente que aparece e não se inscreve, então conto com a inscrição de vocês. Tudo bem? Rapaziada, tem mangá na descrição, tem Discord pra você ler os capítulos, ver os spoilers e muito mais. Segue, tamo junto e bora! Vamos conversar aqui um pouco, porque nós temos, vamos dizer assim, duas fases, né? O vestiário do Japão e o vestiário da Nigéria. O vestiário do Japão é mais euforia, e eles estão tentando entender ali, talvez, o que eles vão fazer no segundo tempo. E é bem interessante a conversa de alguns jogadores, né? O próprio Izagi, ele conversa muito ali com o Nico, com o Aiko, com o Karazu, esses jogadores mais analíticos. E é bem interessante que o próprio Kuzo, ele fala, ele cita essa questão do pilar do Blue Lock, que é Izagi, Karazu e Oliver Aiko. E são esses três que estão conversando no intervalo. Nós temos talvez uma conversa sobre o ritmo de jogo. O que eles vão fazer? Afinal de contas, eles já estão vencendo. Eles já estão ali no placar. O que eles vão precisar fazer agora para talvez manter tudo isso? Manter essa pressão ou até mesmo manter o placar? Porque assim, eles não vão precisar mais atacar, né? De fato, eles não vão precisar mais entrar ali meio que no desespero, no ímpeto de arrumar um gol, porque eles estão vencendo. Quem precisa disso é a Nigéria. O que eles vão aprontar? Em paralelo a isso, nós temos um clima bem diferente. Nós temos um clima no vestiário nigeriano que é de luto, que é de frustração e praticamente de derrota. Só que o Onaze, ele entende algumas coisas que é bem interessante, porque o Onaze, ele é aquele cara que vai receber a bola dos nigerianos para marcar o gol. Ele é a estrela. Só que ele entende que o Blue Lock, ele funciona talvez de uma maneira mais plural. O que é essa maneira mais plural? Você não tem só um pilar para resolver o seu jogo, você tem vários jogadores que conseguem fazer isso. E é justamente isso que ele tá querendo fazer, ou que ele propõe para os outros fazerem. Pro Kuzo, pro Belo, pro Boabona, para vários jogadores. Impõe o seu ritmo, joga a sua bola, cara. Porque talvez isso vai até mesmo gerar uma dificuldade na marcação do Blue Lock. Porque o Blue Lock está encaixado num sistema de jogo que a Nigéria se destacou. Só que eles nunca enfrentaram algo assim. O próprio Kuzo, ele fala que o Japão é o time mais difícil que eles enfrentaram. E eu ouso dizer que o Japão nem é o time mais forte dessa Copa do Mundo. Então a Nigéria tá muito fodida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quando pegar a França, irmão, acho que a Nigéria vai ser desossada. Mas, enfim, a ideia aqui é que o Onaze, ele sai de uma personalidade, de uma reação muito triste para uma reação muito efervescente, aquela reação de, tipo assim, vamos ganhar, vamos virar esse jogo, rapaziada, vamos jogar essa bola, a gente consegue fazer mais. É bem interessante isso, porque ele fala que quer ganhar o Blue Lock e meio que quer jogar mais ou menos igual o Blue Lock está jogando, que é justamente essa questão de pluralizar ali as jogadas, né? Conseguir talvez criar mais bagunça ali para fazer um gol, não só tocar a bola pro Onaze. E isso eu acho que a Nigéria tem condições de fazer, ou pelo menos tem condições de tentar fazer isso, porque certamente tem o mérito do outro time também. E certamente a gente volta a conversar um pouco sobre o time do Japão, porque o ego entra em cena e ele começa a falar algumas coisas. Ele começa a falar principalmente a relação de vencer, né? O porquê que as pessoas querem vencer? Porque é legal, né? O Bachira responde. Tá, mas por quê? Por quê? Por que é legal? Por que é legal vencer?
O Ego, ele até cita as pessoas que começam a viver pacificamente, né? Aquelas pessoas que não querem nada com nada, quer ficar sossegado, fazer a vida dela ali render de forma básica pra poder, sei lá, chegar num domingo, vamos colocar aqui no padrão brasileiro, chegar no domingo, abrir uma cerveja e ver um jogo de futebol. É isso. Só que tem gente que não aceita isso, não quer essa normalidade, que é o protagonismo. E é mais ou menos isso que acontece em Blue Lock, quando principalmente o Barrow, ele tá passando ali por maus bocados, ele justamente, ele vive esse cenário aí de domingo, cervejinha e futebol, só que você vai estar vendo outros protagonistas, você não vai estar sendo protagonista, e a ideia é manter o protagonismo, é você conseguir meio que espalhar, botar pra frente o seu gene. É isso, é mais ou menos quando o Ego começou a falar um pouco da evolução dos gênios, dos aprendizes talentosos e tudo mais, que teve todo aquele lance de biologia, de adaptação. Então é mais ou menos isso que acontece de novo aqui. O porquê que você quer vencer? E o de empate ego, ele começa a falar que vai ter talvez uma estratégia diferente. Essa estratégia eu quero muito ver como é que vai ser, porque, assim, de fato, no final nós vemos o time inteiro da Nigéria entrando e só o Izag entrando. Eu não sei se isso pode acabar meio que significando que haverá substituições no Japão, mas pelo que eu entendi, talvez o Ego ele já queira talvez colocar um outro esquema de jogo. Só que vale pontuar algumas coisas, tá? O Izag, Aiko, Karazu, Hiyori, Shigiri, Nico, eles estavam conversando ali e eles acabaram sendo interrompidos pelo Itoshi Rin. E o Itoshi Rin, ele fala que não quer vencer por vencer, afinal de contas ele nem sequer marcou gol. Ele tá passando limpo e ele não vai aceitar isso, ele quer marcar gol. E vale pontuar que o Itoshi Rin foi o único até então que marcou gol em todos os jogos que disputou, o único. E o Itoshi Rin, obviamente, não vai querer perder isso. E certamente o Ego, ele vai aproveitar, ele não é bobo, nem só o Ego, acho que os jogadores inteiros vão aproveitar ali esse ímpeto, essa vontade do Itoshi Rin de marcar o gol. Eu acredito que o Ego ele possa sim mudar o esquema, ele colocar um esquema mais reativo de jogo, mudar um pouco o padrão, porque até então eles estavam propondo o jogo. Agora eles não precisam mais propor, eles estão vencendo, então a ideia talvez pode rolar algumas substituições mais focadas no contra-ataque, substituições mais focadas em mobilidade, em fazer uma transição rápida. Então, jogadores como Kiora, Kurona, Zantetsu, esses jogadores eles podem sim acabar ganhando destaque, eles podem sim acabar entrando. E o próprio jogador como Hiyori e Shigiri, eles podem ganhar ainda mais destaque. Afinal de contas, Hiyori é um excelente passador e o Shigiri é velocista. E para um time que tem transição rápida, que quer reagir ali a um adversário, puxar o contra-ataque, esse tipo de jogador é muito interessante. Então eu tô na expectativa de ver esse segundo tempo. Esse segundo tempo parece que vai ser bem mais movimentado, bem menos unilateral, porque eu acho que a Nigéria vai surpreender, eu acho que o Japão vai ficar um pouquinho perdido, e eu acho que teremos gol da Nigéria, tá? Uma coisa que eu peço, assim, de pessoal meu, é que se a Nigéria não fizer um gol, quem defenda sejam os zagueiros e o goleiro. Não coloque Zagyoshi, não coloque esses camaradas. Porque eu quero muito ver, tipo, aquela pressão do time adversário e o Japão conseguindo se sair bem. Mas se sair bem porque os zagueiros e o goleiro foram bens. Não porque, sei lá, o Izag foi lá e tirou uma bola em cima da linha igual o Onata já fez. Isso não. Então eu queria ver isso, mas se tiver gol, tudo bem, não tem problema, mas eu queria ver mesmo um placar diferente, um 3x1, um 4x1, um 4x2, ou até mesmo um 2x0, tá bom, 3x0, enfim. Aquele gol ali, daquele time desesperado que vai pra cima e toma um gol no contra-ataque. Seria bem interessante isso e eu quero muito ver como é que o Kaneshiro vai trabalhar esse segundo tempo, afinal de contas, ele deu hype ali pra Nigéria jogar, e deu talvez ali peças para Blue Lock não meio que cair numa armadilha talvez de uma possível euforia nigeriana. Comenta o que vocês acharam desses spoilers, segue e semana que vem a gente conversa. Fui!